Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e o Gui. E aí, Gui? E aí, Amanda, pessoal que está assistindo a gente, bom dia para todo mundo. Aliás, boa tarde já, né? 1 da tarde. Pessoal, boa parte já deve ter almoçado, mas Eu ainda não estamos aí. almocei, então eu Eu comecei também dando bom não. dia. Para mim também ainda é bom dia. Bom, estamos aqui hoje, eu e o Gui, para falar de rendimentos dos fundos. A gente anuncia todo dia 15. Esse mês de janeiro, especificamente, dia 15 é domingo, então é sempre no dia útil anterior. Por isso que nessa sexta-feira 13 estamos aqui anunciando os rendimentos do fundo e com essa prática, né, Gui, de anunciar na abertura do mercado, que daí o investidor pode saber o rendimento e, se ele quiser receber ele no final do mês, comprar as cotinhas aí do fundo até o fechamento do mercado. Exatamente. E agora vale ressaltar também que o MGLG, que logo vai se tornar o SNLG, né? Assim que a B3 terminar com os trâmites, a burocracia, agora está no padrão Suno, né, Amanda? Então também entrou na data de hoje no Datacom. Exato. Normalmente no nosso Suno Day, né, que a gente brinca aqui, a gente anuncia três fundos, que é o SNCI, o SNFF e o SNAG, e agora a gente passa a anunciar também o MGLG, que já deve estar com nome novo, a gente está fazendo bastante mudança bacana no fundo. E aproveitando, vou falar aqui, Gui, dos fundos então que estão aqui na minha gestão de rendimentos, tá? Então vamos lá, pessoal, o SNCI, nosso fundo de papel. A gente terminou aí a nossa quarta emissão de cotas em outubro, alocamos 100% dos 50 milhões que a gente levantou no mesmo mês, e o fundo, mesmo fazendo emissão, né, trazendo mais cotas, manteve aí essa velocidade nossa de distribuição no patamar de R$ 1. Então a gente conseguiu se segurar bem, né? A gente viu bastante fundo de papel distribuindo 50, 30, 25 centavos, que sofreram muito pelos impactos aí da deflação. O SNCI, por outro lado, a gente fez bastante gestão ativa ali para ter resultado acumulado e para manter um patamar estável para os cotistas de R$ 1. O pessoal me pergunta muito, Gui, se esse ano a SNCI vai distribuir mais de R$ 1. Acho que a inflação fechou o ano fora da meta para esse ano. As expectativas aí do mercado é que também não fique na meta, que é 3,25. Então, a gente deve ter surpresa positiva de IPCA. E como a maior parte da carteira do SNCI, né, 70%, está atrelada à inflação, pode ser que esses rendimentos aí fiquem um pouquinho acima de R$ 1. Mas, por enquanto, a gente mantém esse guidance de R$ 1, que anualizado dá quase 13% aí ao ano para os cotistas, tá? Isento de Amanda, imposto. vou te perguntar um negócio. Eu vi aqui que bastante gente ficou com dúvida, que viu o IPCA esse mês já positivo e perguntou, pô, mas como assim? Por que não voltou para 1,10, 1,15? Por que manteve R$ 1, mesmo se nesse último mês agora o IPCA foi positivo? Você não quer explicar um pouquinho para o pessoal a dinâmica, esse tempo, esse delay que a gente fala entre a inflação positiva e o quanto que quando ela entra na carteira mesmo dos CRIs e do fundo? Boa, legal. O SNC é um fundo de dívida, né? Então ele tem lá um monte de ativos que são um indexador, a maior parte deles IPCA, mais uma taxa de juros fixas. Essas dívidas, elas são corrigidas com o anúncio do IPCA de 2 meses atrás. Então a carteira sempre tem essa defasagem. Ah, mas por que isso acontece? Porque a maioria dos CRIs paga dia 5, dia 10, e nessa data a gente não tem o número oficial ainda da inflação. Então, como a constância de pagamento das dívidas é no comecinho do mês e o IPCA ele é divulgado mais para o dia 10, né, para todo mundo corrigir ali as dívidas, passar o saldo devedor para todas as pessoas ali que vão pagar, existe essa defasagem de datas, né, Gui? Então eu falo, a carteira corrige em 2 meses e a gente anuncia no terceiro mês, né? Então tem essa defasagem meio que de 3 meses assim em geral. A inflação agora positiva de dezembro, né, que foi um número que ficou aí 0,6 alguma coisa, né, impressionou bastante o mercado, deve refletir lá na carteira de março, que a gente vai anunciar em abril. Então, quando eu falo que essa retomada da inflação pode ajustar os números do SNCI, não é para agora, né? Não vai ser para o próximo rendimento, mas talvez para daqui 2, 3 rendimentos a gente tenha aí uma surpresa positiva. Vamos ver, né? Os números do mercado estão impressionando bastante a gente, mas de SNCI é esse o resultado que eu tinha para passar. R$ 1, então, anunciamos hoje, pagamos no dia 25. Vamos para a Snag. Snag, Gui, a gente fez a segunda emissão de cotas, né? A gente anunciou ela em novembro
e a gente concluiu ela em dezembro. Dobramos o fundo de tamanho, o Snag agora tem 300 milhões de patrimônio, a gente já alocou 93% da oferta, então foi muito rápido, isso em 9 dias úteis, ficamos lá no Natal, ó, ralando para alocar logo esses novos 150 milhões do Snag, e o Snag, a gente brinca que é aquele fundo que ele não tem muita surpresa não, ele é um reloginho. Então, mais um mês, nós anunciamos aí R$1,20 para as cotas Snag 11, para os recibos, né? Ou seja, para quem entrou aí na oferta, o direito de preferência recebeu 40 centavos, porque ficou metade do mês dentro do fundo, e as sobras de montante adicional não dormiu nem um dia na carteira, Gui, então a gente não distribuiu nada, né? Então, esses recibos vão se converter em cota agora, esse mês, dia 19, e aí todo mundo que aderiu à oferta passa a ser Snag 11 e entrar nessa dinâmica de distribuição que a gente tem o guidance aqui de R$1,20. Isso de Snag. Vou fechar aqui, ainda falando de MGLG, mas que logo menos a gente vai começar a falar de SNLG. Como o Gui muito bem pontuou, a gente mudou bastante coisa no fundo, chamando uma assembleia. Então, o que já mudamos e está em prática aqui? As datas do fundo. Todo dia 15 a gente anuncia, se não for dia útil igual esse mês, a gente anuncia no primeiro dia útil anterior e todo dia 25 a gente paga. Então entra na dinâmica aí dos fundos da casa. Anunciamos 35 centavos, também essa velocidade constante que a gente vem mantendo. Tem bastante surpresa positiva, tá, Gui? Do SNLG, do MGLG, a gente está terminando de arrumar a casa, é um fundo de properties, né, que tem ativos ali dentro dele, que tem alavancagem, então tem bastante documentos ali, é um pouco mais complexo de organizar, mas vem muita novidade boa nos próximos meses aí, a gente quer passar um guidance de rendimento que pode ser maior do que esses 35 centavos, mas por enquanto 35 centavos, que anunciamos pelo primeiro mês no dia 13, né, já que dia 15 é final de semana, e pagamos aí no dia 25 também, tá? Então, esses são aqui os três fundos que eu queria passar. E o SNFF, que o pessoal tá super contente, mais um mês com o SNFF. Vamos lá, mais um mês. Esse mês a gente está distribuindo 80 centavos, né? Um pouquinho acima do rendimento recorrente ao longo do ano de 2022, com exceção das distribuições extraordinárias que a gente realizou ali em junho e em novembro agora. Por que teve 0,80? Para quem acompanha a gente ali no relatório gerencial, para quem vê as lives no grupo, do Telegram, enfim, vai saber, mesmo distribuindo o rendimento extraordinário de 1,30, aquele dobrado que a gente já tinha feito, a gente ainda tinha uma reserva ali, gerada principalmente por ganho de capital muito forte que a gente fez em novembro. A gente tinha algumas despesas e também estava ali calibrando por quê? Do resultado todo do semestre, a gente vai manter dentro do fundo ainda, carregar para o outro semestre 5% que a lei permite, a legislação, que a gente carregue esse lucro para o outro semestre. Esse lucro, só para deixar bem claro, continua sendo do cotista, ele não some, ele está lá na conta, vai ser distribuído eventualmente, mas a gente opta sempre no SNFF por manter uma gordurinha ali para qualquer despesa não recorrente ou alguma estratégia potencial que possa fazer com que o rendimento caia em um mês. Então a gente prefere ter essa gordurinha para garantir que o investidor não tenha surpresas. Mesmo assim, tirando essa despesa não recorrente, tirando esses 5% que a gente está jogando no próximo semestre, ainda assim sobrou um pouco de resultado do excedente, né, Amanda? Então a gente conseguiu distribuir ainda outros 15 centavos a mais do recorrente no final do mês. Então de dezembro agora, pagando agora em janeiro, né? Então assim, para quem ficou feliz com 1,30 ali dobrado em novembro, na verdade não foi 1,30, né? Foi 1,45 mais os 65 recorrentes agora esse mês. Então, basicamente, para quem eu estou vendo muita dúvida, muita gente 0,80 novo é recorrente, ele ainda é um pouco de reserva acumulada. Mas como eu falei ontem na live, falei ontem no nosso Instagram, para quem não acompanha, @Sunoassi, a gente sempre responde essas dúvidas. A gente está calibrando, está pegando essa reserva que a gente vai jogar para o semestre que vem, calibrando algumas coisas que a gente tem para o primeiro semestre, para potencialmente, se a gente vê que é viável, acreditamos que deve ser viável sim, estamos calibrando o tamanho, aumentar os rendimentos recorrentes no primeiro semestre de 2023. Mas esse 0,80 especificamente, todo mundo está perguntando se é o novo patamar recorrente, não, ele é a distribuição de uma gordurinha que sobrou ainda, mesmo a gente passando 5% para o semestre que vem. Então, ficamos muito satisfeitos, porque, pô, um resultado excedente absurdo, estamos passando essa reserva para frente, e agora a gente pode começar a pensar ali, calibrar exatamente quanto que vai ser
a distribuição do SNFF ao longo de 2023, pelo menos no primeiro semestre. Ô Gui, o pessoal ficou bastante contente, né? Mês passado com a dobradinha de SNFF, esse último mês também. Acho que é legal falar, igual assim na CNCI, que o segmento de fundo imobiliário de papel foi um segmento que sofreu bastante esse ano. E a gente, por outro lado, conseguiu manter uma constância muito boa para a CNCI. O SNFF também, né? Quando a gente pega o mercado de FOFs como um todo, basicamente nenhum fez emissão esse ano e sofreu bastante com os rendimentos também, porque os fundos imobiliários, de modo geral, têm oscilado bastante. Por que que na CNFF vocês conseguiram fazer essa mágica aí, né? Pagar rendimentos tão elevados e ainda ter reserva para o ano que vem? Então, vamos lá. Como a Amanda falou, a gente viu vários FOFs no mercado agora nesse final de ano, inclusive diminuindo os rendimentos que eles vinham distribuindo. Por quê? O FOF, como investidor normal, ele também tem na carteira dele os fundos de papel. Então, a partir do momento que esses fundos distribuem menos, o resultado do FOF também diminui. Eu até mostrei na live ontem quanto que foi esse impacto. Mas, Amanda, a gente já prevendo o impacto dos fundos na deflação, com a deflação, né, esses rendimentos menores, a gente fez o que no SNFF? A gente diminuiu a exposição nesses ativos por um tempo determinado ali, para até chegarem esses impactos, né? Então o fundo negociava 95, a gente já imaginando que ele sofreria uma pancada ali, a gente vendeu ali 95 para recomprar 85, por exemplo. Então a gente se antecipou a esse impacto no mercado, fez algumas estratégias ali para proteger o carrego, né? Para manter a distribuição no nível satisfatório, e a gente tinha uma gordura que a gente carregava, que era basicamente de muito ganho de capital que a gente fez com gestão ativa, e que a gente fez muito ganho de capital também no final do ano, ali em novembro. Uma estratégia que a gente tinha realizado 3 meses atrás, a gente vinha comunicando nos relatórios passados. Então, basicamente, muita gestão ativa, ganho de capital ali, aquela gordura absurda, aquela reserva acumulada, e também o trabalho nosso de proteger o patrimônio, desalocar um pouco em fundo de papel antes desse impacto, e aí agora calibrando essa posição novamente, aumentando a posição em fundo de papel, comprando muito descontado, né? A gente viu algumas críticas ali em alguns fóruns de fundos imobiliários a gestores que não se mexeram, então viram fundo de papel barato e não fizeram nada. A gente não, a gente fica o dia inteiro procurando oportunidade aqui para o cotista da CNFF. Então, basicamente é isso, gestão ativa procurando trazer o maior retorno para o cotista. Não, é reconhecida, né? A Forbes, né, fez uma lista aí dos 10 fundos que mais entregaram bons rendimentos esse ano. O SNFF foi o único FOF, né? Então, pô, todo esse trabalho aí de vocês o ano inteiro sendo reconhecido. Não, essa lista levava como data de referência ali o dia 15, né? Aí encerrou o ano, eu falei na live, inclusive. A gente fez a apuração do final do ano. No top 15 de maiores retornos entre todos os fundos imobiliários do IFIX, o SNFF era o 13º colocado e o único FOF entre esses nomes, né? Num ano em que teve muito pagamento de fundo de papel devido à inflação, um pouco mais para o final o CDI subindo, então as cotas dos fundos CDI se valorizando. Então, a SNFF está no meio desses fundos, é muito bom, comparativamente com outros FOFs, que a classe em si é extremamente incrível. E foi o FOF de maior retorno em 2022, colocando também os hedge funds, né? Então, você coloca na lista FOFs e hedge funds, o Suno FOF foi o que teve maior retorno em 2022. Então, a gente ficou bem satisfeito mesmo. Não, muito legal. A gente está anunciando os rendimentos hoje, em janeiro, mais referente aí ao mês de dezembro. Então, acho que para todos os fundos aqui, a gente está muito contente com os resultados. Que quem comprar cotas até o final do dia de hoje recebe os rendimentos esse mês. Gui, vou contar uma coisa aqui para todo mundo. Dia 25, que é a data que a gente paga, é feriado aqui em São Paulo. Porém, todos os fundos pagam no dia 25, exceto o SNAG, porque o SNAG acata também os feriados aqui da cidade do estado de São Paulo. Então, o SNAG a gente paga dia 24 e os demais fundos no dia 25. Mas, independente daí do pagamento, né, que o SNAG vai pagar um dia antes, todo mundo que comprar cotas hoje até o fechamento do pregão recebe esses rendimentos. É verdade. Então, dá tempo ainda, você investidor dos fundos da Suno, não deixa para depois, senão você esquece, acabou o pregão, lembra depois, vai lá no home broker, se for comprar alguma cota de algum fundo aqui, não perca tempo, que hoje ainda dá tempo, depois segunda-feira já passou só no mês que vem.
É isso, gente. Bom, obrigada aí por todo mundo que acompanhou a gente, que ficou sabendo mais nos detalhes aqui dos rendimentos dos nossos fundos. Lembrando, se você comprar cotas até o fechamento, você recebe esses rendimentos aí ainda esse mês. Se tiver dúvida, o Gui já fez live esse mês, que o pessoal está elogiando aqui. Eu fiz live semana passada, então procura aí os conteúdos, manda para a gente. E a gente fica muito contente com os números de fechamento de ano. Gui, palavras Já já finais aí tem os para fechar relatórios gerenciais, né? Já já saem os os relatórios relatórios gerenciais de setembro. gerenciais. Aí vai estar tudo aberto lá. Vou só puxar uma dúvida aqui, Amanda, do João Vitor. Perguntou quando o SNID fica disponível para comprar. A gente está nos trâmites finais aqui nas burocracias para fazer com que o SNID seja negociado em bolsa, para todos poderem investir. Então, fica ligado aí, já já deve ter anúncio nosso, comunicação, avisando como que você pode começar a investir no SNID nas próximas semanas aí, se não atrasar, enfim. Estamos nos últimos trâmites aqui. Vai ter festa na B3, né, Gui, do SNID? Vai ter peça na B3 de novo. Boa, legal. Gente, obrigada. Bom dia aí para todo mundo. Gui, valeu. Obrigado, pessoal, que está assistindo a gente. Amanda, boa tarde. E nos vemos no mês que vem nas lives, né? Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.